quarta-feira. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. 1968 e outras histórias. Este é o mais recente livro do desembargador Caetano Lagrasta, que se desliga da magistratura por força da aposentadoria compulsória. Nós agora vamos conversar com o escritor e experiente magistrado sobre a relação das transformações do judiciário com a inspiração do autor. Muito obrigada, desembargador, por estar conosco. Eu tenho aqui seu livro, eu li. É um título muito atraente. 1968 é um ano que ficou marcado, tem um símbolo, tem um significado de grande expressão. Mas antes de nós falarmos do livro, eu gostaria de falar dessa sua aposentadoria compulsória logo depois que o senhor lançou o livro. O senhor entrou numa circunstância de vida agora que tem sido alvo de protesto de muitos magistrados. Como é que é isso? O senhor experiente, apto para o trabalho, podendo contribuir e muito, de repente é obrigado a deixar a magistratura. Tá certo isso? Eu acho que sim. Acho que está certo, porque nós não podemos prosseguir sempre na carreira. A carreira em São Paulo representa um acúmulo de serviço muito grande. E este acúmulo nos impulsiona a ficar muito cansados. E o cansaço, para um magistrado, é uma coisa que prejudica as partes, em primeiro lugar. Então, acho que vem em boa hora, ainda tenho condição de continuar trabalhando, fazendo alguma coisa, mediação familiar, enfim, escrever. Sim, mas no outro ritmo, digamos. No outro ritmo, sem a pressão do processo, sem a pressão de um acervo que não dei causa, mas que me coube, e deixei a cadeira zerada. Desembargador, o senhor ficou quase 40 anos. 38. 38 anos. Bom, e quando se aposenta, se faz um balanço. Mas aí eu quero falar da instituição. Nesse período, desde que o senhor ingressou na magistratura, houve uma transformação muito grande do judiciário, que passou a ter muito mais visibilidade e, inclusive, transparência, acesso a informações. E, por isso mesmo, a evidência, né, sendo exibidas, as vulnerabilidades, as irregularidades, desvios de conduta, uma série de coisas que, inclusive, a politização no judiciário, que é muito questionada, ativismo político. A minha indagação é: essas coisas todas atingem a imagem do judiciário? Antes era assim, quando o senhor começou? Sempre foi? Não, não era assim, não tinha visibilidade, não tinha transparência e não éramos criticados, era uma instituição fechada. Hoje é diferente, hoje nós sofremos críticas, merecidas críticas, achamos que isso é muito valioso para o progresso da magistratura e alguns ficaram absolutamente perdidos e revoltados por causa dessa transparência. Mas mudou a ética no judiciário? A ética mudou para melhor. Para melhor? Para melhor. Com a transparência? Com a transparência, com a visibilidade total do judiciário. Nós somos servidores públicos, entes públicos, nós temos que estar sempre de uma forma transparente e dando satisfação ao povo. O senhor acha que existe uma politização agora que nós acabamos de mostrar a retomada do julgamento desse caso, né, que teve tanta repercussão no Mensalão? O senhor vê a politização do judiciário que, de certa forma, tem, principalmente o Supremo Tribunal, tido intervenções nos demais poderes? Acontece isso mais agora do que antes? Acontece mais agora. A politização também é uma coisa essencial para a sobrevivência, não digo do judiciário como um todo, mas digo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Se nós não tivéssemos entrado, vamos dizer, de sola na politização, nós estaríamos sempre aguardando o posicionamento do Legislativo. Esse posicionamento, não é preciso dizer, é muito falho, é muito omisso, dentre outras coisas. O fato do chefe do Executivo, o Presidente da República, indicar os magistrados que devem compor
a Corte Maior do país, o Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que isso, de alguma forma, pode comprometer a isenção e independência dos magistrados no Supremo? O sistema não é o melhor, mas também não é o pior. Porque se nós tivéssemos uma sabatina como se deve, uma sabatina como se deve do Senado, é evidente que o ministro do Supremo Tribunal Federal seria recusado, se não tivesse competência e isenção. Isso se pode testar facilmente durante uma entrevista. Nós estamos testando a minha isenção e a sua. Então, o sistema pode não ser o melhor, mas não é o pior. O seu livro, 1968 e outras histórias, como é que o senhor define para o nosso telespectador esse trabalho? É uma série de contos com registros históricos na continuidade dos dias ou é uma catarse poética do autor? Eu entendo que ele foi escrito naquele momento mesmo e um dos meus genros, eu tenho 3 genros, graças a Deus, um dos meus genros perguntou se isso foi escrito durante os intervalos entre uma sentença e um acórdão. Eu falei, não, foi enquanto nós corríamos das balas. Naquele tempo nós corríamos muito das balas, zunindo na nossa orelha. Então foi nesse momento que nós escrevemos. Mas, eu sempre fiz questão de não ser um político escrevendo nem sentenças, nem acórdãos, e muito menos escrevendo contos. São contos. E esses contos têm uma conotação muito grande com um momento histórico. E foi um momento histórico que eu vivi, mas não quis transmitir somente a sensação político-partidária, ideológica. Eu fiz questão de ver também como é que o povo estava sofrendo a mesma coisa que o povo sofre hoje. Naquele tempo nós não tínhamos passeatas, mas nós tínhamos a perspectiva e o sonho de uma liderança. Isto foi terminar no tempo de Collor. Hoje nós não temos liderança política. E a sequela da repressão é muito clara nos contos que relatam a história dos seus personagens. Eu li e gostei muito. Muito obrigada, desembargador. Uma boa noite. Gabriel.